Gente, então vamos iniciar, então. Bom, quero agradecer a presença de todo mundo, né? É, Agradecer ao Eric aí pela oportunidade, né? Pelo contato, porque sem ele a gente não teria feito, né? Então, assim, foi muito bacana porque tivemos também o Carlos Henrique Vilela, que foi a ponte, né? O Carlão, né? Ele que nos conectou, na verdade, né? Então, e o interesse do Eric e as nossas conversas, não teríamos organizado esse workshop rápido, mas creio que vai ser interessante porque nós temos aqui um braço, né, que tem a ver com a pesquisa científica, que é o laboratório ICT Lab, né, do Inatel, aqui em Santa Rita de Sapucaí, né, e tem também o Fábio aí da Escola Técnica de Eletrônica aqui de Santa Rita. Então são pessoas que estão trabalhando com pesquisa, né? Tem o Brentan que está aí também, que é do projeto do Plano 2030 e atua em várias frentes na cidade, né? A gente está envolvido aí com o Renacidade também, que é um coletivo de pessoas para mudar a realidade da cidade. Então, acho que vai ser um debate rico, porque a gente vai ver tanto o lado da academia, quanto o lado da indústria, né, de quem está fazendo transformação na prática aí com o uso de IoT, né, nas cidades, com produtos no mercado, que é a Alice Wonders, né, e o Eric. E então quero agradecer, Eric, pela sua disponibilidade, por a gente estar aqui, né? Agradecer também todos os participantes aí do ICT que prepararam a apresentação e o pessoal que está chegando, né? Então vamos iniciar, né? Eu combinei com a turma aqui da gente fazer eu vou falar 5 minutos sobre o projeto que é o projeto chefe, digamos assim, do Bem-vindo, Ivan, que é o projeto chefe do laboratório, né? Do ICT Lab. E depois eu vou passar a palavra, então, para os nossos alunos aí que estão trabalhando com isso na pesquisa, para eles apresentarem seus projetos, em torno de 20 minutos cada apresentação, e depois eu passo a palavra para o Eric, então, para fazer as colocações do lado da empresa, né, da visão de mercado e de transformação real aí que está acontecendo com a IoT, né, nos negócios da empresa, e também a ideia aqui é fazer troca de conhecimento, né, a gente trocar aquilo que nós aprendemos e as duras lições aprendidas, né, que eu sei que no laboratório, pelo menos, nós tivemos duras lições aprendidas, e a gente trocar um pouco desse conhecimento aí do braço acadêmico, do lado humano também, né? Acho que a gente vai acabar chegando no lado humano inevitável, né? Uma conversa sobre tecnologia de ferramenta, a gente discutir também um pouco o lado humano. Aí depois que o Eric fizer então as colocações dele, a gente vai abrir para debate, né? E a nossa ideia aqui é finalizar às 20h15, porque depois terá outro evento aqui do Renacidade. Quero aproveitar também e agradecer ao Renacidade pela disponibilidade do Zoom que nós estamos usando agora no momento, né? Então, bem-vindo a todos. Eu vou falar então rapidamente, né, sobre o projeto Nova Gênesis, né, que é o projeto que guia aí muitos dos trabalhos do laboratório, né? Nova Gênesis é o novo começo, né? Seria, em vez de usar novo começo em português, eu resolvi dar uma mudada, assim, botar nova, né, de novo início, e Gênesis como início, né, um recomeço, né. Pensei em chamar de New Beginning em inglês, mas achei que ia ficar muito sem graça, então achei interessante Nova Gênesis, novo começo do quê, né? Novo começo da pilha de protocolos da internet. Então, esse trabalho que a gente faz aí no laboratório, né, ele tem, assim, tá indo para 12 anos, né, e ele tem um protótipo que já tem em torno de, vai fazer ano que vem 10 anos, né? Então, o que a gente fez foi o seguinte: se não tivesse internet hoje, como ela poderia ser feita, né? Então, isso que deu origem ao projeto Nova Gênesis. Imagina que você não tem internet, mas você tem uma série de tecnologias como comunicação digital, você tem software, né, de redes, você tem vários equipamentos de rede, você tem uma série de facilities, né, de features, de capacidades, né, de computação, de processamento, de armazenamento de dados, e você não tivesse internet. Então, como é que você faria uma internet? Essa foi a pergunta que deu origem ao projeto Nova Gênesis, né, de novo começo. E esse projeto, então, ele começou lá em 2008, né, com um estudo meu. Depois eu tive um período sabático, né, que eu fiquei um ano fora do Brasil, onde eu implementei o protótipo,
né? Então, a gente tem um protótipo funcional aí desde 2013, e nesses anos todos a gente foi aprimorando, né? Ainda estamos aprimorando. Estava mexendo hoje de manhã na nova Gênesis, então é um código que não tem fim, né? Imagina o tamanho do problema, né? É normal que você não tenha fim, e o que a gente tem é muito precário, né? Porque, embora a gente já tenha publicado vários artigos, já tenha provado vários conceitos científicos, né? Não é um produto ainda, né? É uma coisa de laboratório, é uma prova de conceito, né? E, mas estamos melhorando, né? E estamos em vias também de transformar isso em open source. Bom, o que é a Nova Gênesis, né? A Nova Gênesis é é um conjunto de tecnologias, né? De software, tá? Ela hoje é mais software do que hardware, é mais coisa flexível, né? Programa de computador do que outra coisa. Embora a gente tenha, nos últimos 3 anos, feito um hardware, nós estamos trabalhando no hardware. É um switch, né? Ele é uma caixinha que vai trocar pacotes Nova Gênesis, e ela foi feita usando uma linguagem de programação de hardware chamada P4. P4 é uma linguagem para construção de firmware, né? Então você constrói o software que vai embarcado no equipamento, tá? E hoje a gente tem então isso em software, né? A gente está trabalhando de forma virtualizada, a gente não está usando um switch físico ainda, mas estamos em vias de adquirir um, e aí a gente vai ter um equipamento Nova Gênesis funcional, né? Sei lá, X portas de X cabos chegando de 100 gigabits por segundo, né? Nesse equipamento. Então, é um switch como qualquer outro equipamento de rede que está hoje nos data centers, né? O que é o básico da Nova Gênesis, né? A Nova Gênesis, ela desde o início, ela foi construída pensando em internet das coisas, tá? Então, assim, lá atrás, quando eu fiz o desenho, né? Eu integrei 14 ingredientes. Então, tinha ingrediente de tudo. Tinha ingrediente do papel do software nas arquiteturas, tinha ingrediente de redução da interferência humana com a auto-organização de protocolos, tinha a questão dos endereços, da nomeação, né, que a gente pode generalizar a questão dos endereços, para onde que os pacotes vão. A gente usa um esquema novo de endereçamento chamado endereçamento auto-verificável, né, que a maioria das tecnologias de rede hoje não tem, né? Então, na Nova Gênesis, por exemplo, quando você manda um pacote, você pode verificar se aquele cara que originou o pacote é ele mesmo, né? E se o cara que recebeu tem aquele nome também. Então, isso é uma garantia mais de segurança que a Nova Gênesis traz, né? E aí, o que a gente foi fazendo, né? A gente implementou, como a Nova Gênesis sempre foi pensada em internet das coisas, ou seja, quando eu comecei a desenhar isso, eu não imaginava que a gente tivesse uma internet que não conectasse as coisas, porque certamente vai ser o maior número de dispositivos da internet, né? Vão ser as coisas ordinárias do dia a dia conectadas à internet. Isso vai ser o maior número de dispositivos que a gente vai ter, né? Nada vai superar a internet chegando a todas as coisas conectadas, né? Então, assim, vai ser muito mais que smartphone, muito mais que PC, né? Então, a televisão e tudo mais. Então, é quase que inadmissível você pensar em um projeto de reconstrução da internet, né? Que é um exercício super interessante de sair da casinha, tá? Então, assim, você tem a casinha, que é o TCP/IP, né? Que toda a internet usa protocolos já da década de 70, 80, né? Então, lá em 88, em 80, quando teve o grande reset da internet, né? Que todos os protocolos trocaram ao mesmo tempo, né? Foram 500 hosts, 500 nós, né? Que trocaram de protocolo de um dia para o outro, né? Na época, era toda a internet trocou de rede de um dia para o outro e adotou esses protocolos que eu falei, né? O TCP e o IP. E aí, então, assim, a Nova Gênesis, ela visa, ela repensa tudo isso, mas ela coloca as coisas desde o início na arquitetura, né? E aí, a gente conseguiu fazer, em 2016 e 2017, a gente conseguiu criar um projeto, né? A gente fizemos um projeto com 2 mestrandos, que a gente embarcou a Nova Gênesis num dispositivo NXP, né? Então, a gente conseguiu rodar um programa reduzido da Nova Gênesis no NXP. Então, a Nova Gênesis, ela chega num dispositivo que conecta a um sensor, por exemplo, né, de temperatura, né? E lá roda uma versão mini, né? Ela roda uma versão reduzida das coisas todas que são necessárias, né? Então,
todo procedimento, toda a comunicação da Nova Gênesis, ela é baseada em autodescoberta, né, usando nomes. Então, esses novos nomes que eu falei, que eles são verificáveis, né? Inclusive, a linguagem natural a gente também comporta. Então, ela tem um sistema genérico de resolver nomes. É como para quem conhece a internet, é como se você tivesse um DNS genérico. Tá? É como se fosse um sistema igual ao DNS que a gente tem na internet, só que ele funciona na Nova Gênesis de forma genérica, resolvendo qualquer tipo de nome. Né? Eu costumo dizer que até tampa de goiabada, se você quiser resolver em alguma coisa, você consegue resolver na Nova Gênesis, encontrar quem está usando o nome tampa de goiabada. Né? Porque ela consegue guardar qualquer nome, né, de forma genérica. E aí a gente colocou tudo que já existia, né, de tecnologia, Wi-Fi, por exemplo, Ethernet. E aí um dos projetos que a gente vai ter agora, que eu já vou passar a palavra, né, nós vamos falar um pouquinho de LoRa, né, de uso de equipamento LoRa, onde a gente coloca esse programa Nova Gênesis reduzido, que roda dentro de um equipamento lá, um nó, né, de IoT, e ele é justamente, no início não era, mas agora é, né, o SP32, que é o objetivo aqui do nosso workshop, né. Então, assim, a gente foi chegando no SP32, né, e aí quando veio o Eric falar, não, vamos discutir e trocar conhecimento do SP32, bateu como uma luva, porque para nós esse dispositivo foi o salvador da pátria. Vocês vão ver aí já o porquê, o Eric, vamos falar aí o porquê que foi salvador da pátria, né? Então, assim, a Nova Gênesis, ela funciona com auto-organização, né? Depois existe a construção de contratos, né? Então, depois que se descobre, os parceiros formam contratos, vamos trabalhar junto? Vamos. Então, vamos construir um contrato aqui de trabalho, né? E aí depois acontece a troca de dados dentro desse modelo, né? De comunicação baseada em contratos, né? E para isso acontecer, tem alguns programas, né? Que são implementados. Então, algumas aí fica meio até complicado de dizer, mas a gente tem alguns programas que tem uns nomezinhos meio chato, né? Então tem lá o PGCS, o GIRS, o HTS, são os programas de computador que fazem serviços nessa rede. Toda Nova Gênesis é orientada a serviços, né? Então, inclusive a implementação dos próprios protocolos são feitos como serviços. Então a gente viu lá atrás, em 2008, que estava acontecendo um processo de softwareização das redes, né? E que a gente precisaria ter protocolos que implementam protocolos implementados como serviços. Então, nossos protocolos são serviços software, a maior parte, 80% do que a gente faz é software, né? E funciona esses protocolos todos em software. Então, o pessoal vai falar aí na frente, né, de programas da Nova Gênesis que vão rodar então nesse ambiente de IoT, né? Mas a gente resolveu não entrar muito mais a fundo na Nova Gênesis aqui, porque não é o alvo principal da nossa discussão, né? A gente quer falar mais de IoT, de internet das coisas e do ESP32, que é esse dispositivo fantástico aí que a gente tem utilizado para fazer nossos protótipos, né? Bom, vou passar então a palavra para o Éper e para o Rodrigo, né, para eles fazerem a apresentação. Deixa eu ver se está disponibilizado já aqui. Vocês já estão com um apresentador aqui? Acho que não. Não, tem que habilitar. Vou habilitar você, Roberto. então. Aí você. Pode ser. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estou ouvindo muito Tá, bem. então tá ótimo. Não, porque tá dando sinal aqui para mim como conexão com má qualidade. Estou ouvindo muito bem. Mas isso é por causa da minha internet. Quem manda morar no meio do mato, né? Eu vou te tornar anfitrião, depois você vai ter que me devolver, tá? Para eu poder passar para. Ou você já passa Tá, por dia. depois como eu não mexo muito com o Zoom, depois você só me diz como que eu te devolvo, tá? Mas Não, não aí tem você problema não. já devolve direto por dia, tá? Tá bom, beleza. Agora já tá possibilitando aqui. Então, Eu vou compartilhar minha tela principal, tá? Tá, João, vai lá. Share, que assim fica mais fácil. Vocês estão vendo minha tela principal aqui? Sim. Sim? Então tá bom, beleza. Porque aí eu consigo colocar ele no modo apresentação, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo aí o primeiro slide. Certo. Tá bom, beleza. Eu vou deixar aqui no cantinho para não atrapalhar, tá? Então, quando eu comecei o mestrado, né, ainda tinha muita coisas, dúvidas, assim, que caminho seguir, né, de desenvolvimento, qual tema que a gente queria ser abordado e tudo mais. E aí,
quando chegou o determinado momento que você tem que escolher o seu tema de trabalho e começar a desenvolver em cima dele, a gente pensou como que expandir soluções de Nova Gênesis para um contexto onde você tem coberturas ou longas áreas a serem atendidas, né? E quando a gente olha para um país no tamanho do Brasil, né, onde você tem dimensões continentais, a questão de cobertura, né, de longos alcances, temas importantes, assim como a questão de se eu vou atender algum ambiente de uma distância longa, eu preciso ter dispositivos que tenham características que suportem sem a necessidade de ter energia suficiente, né, disponível, e sim com baixo consumo de energia. E aí veio o desafio, assim, por que não usar para uma solução de IoT uma tecnologia LoRa? E aí, na nossa apresentação aqui, a gente vai abordar o porquê chegamos no LoRa, né, como iniciamos nosso projeto e o que a gente teve que ajustar no meio dos caminhos, porque devido às dificuldades que nós encontramos de desenvolvimento, né, e até onde nós estamos no momento, tá? Esse projeto, ele está sendo conduzido comigo junto com o Rodrigo, por isso que a gente vai fazer essa apresentação em conjunto, tá? Eu vou fazer uma parte, o Rodrigo vai fazer outra parte, mas todo o desenvolvimento do projeto, ele está sendo feito a 4 mãos, né? Com suporte do Alberto Orientação. Bom, essa é a nossa agenda, vamos falar sobre objetivos, sobre o LoRa, a prova de conceito e os resultados ali, tá? Bom, o desafio que foi dado face ao que eu comentei inicialmente da questão de coberturas longas, a conseguir atender as soluções de IoT e também levando em consideração a Nova Gênesis, né, da forma como o Alberto já explorou, era como colocar a Nova Gênesis em um dispositivo que suportasse um protocolo, né, de cobertura de longo alcance, né? E isso nós vamos ver que temos várias possibilidades, mas acabamos desenvolvendo isso. E montar isso de uma forma, implementar e provar o conceito em uma escala reduzida. Bom, quando a gente olha nos segmentos, as áreas, a forma de comparação entre as tecnologias, né, de IoT que a gente tem hoje que poderiam ser utilizadas, nós vemos aí RFID, Bluetooth, Wi-Fi, tecnologias que a gente conhece, 3G, 2G, LG, LTE, Zigbee, agora está vindo 5G, né? Tem tecnologias KTM, né? Então a gente tem uma gama de protocolos que a gente poderia estar utilizando para suportar o IoT. E o nosso objetivo aqui era ter o maior alcance possível que suportasse um throughput que desse para trafegar os dados. E quando a gente está falando aqui trafegar os dados coletados, a gente não está falando só de pegar um sinal, uma medição de temperatura ou fazer uma contagem de pessoas que passou numa porta de um estabelecimento de varejo ou qualquer outra coisa, ou até mandar uma mensagem no modelo MQTT, né? Como o Alberto já comentou inicialmente, a gente tinha um outro desafio ali, que é a Nova Gênesis, ela tem todo um processo de exposição, de inicialização, onde a rede ela se autodescobre. Então, você tem muito mais mensagens sendo trocadas do que simplesmente uma mensagem simples texto de que hoje você vê no MQTT. E aí, no gráfico, a gente pode observar que o tamanho dessa bola, ela significa a quantidade de mensagens que a gente poderia estar colocando. É lógico, se eu quero muita mensagem, que eu preciso ter throughput, eu vou precisar de tecnologias como Wi-Fi, LTE, 3G, 4G, 5G, assim por diante. Mas a gente vai começar a ficar limitado à cobertura. E outra coisa,
pode ser que sejam frequências licenciadas, onde você vai ter aí um custo para a sua implementação ou até mesmo uma limitação de como implementar nessas redes, né? E aí foi que veio a opção de usar o LoRa, onde o LoRa tem uma capacidade de cobertura de longo alcance, com um throughput maior do que o Sigfox. Hoje a gente tem 2 operadoras no Brasil, uma atuando com LoRa e outra com o Sigfox, né, no Brasil, e com Narrowband, que é uma frequência licenciada. A gente tem as operadoras aí, a Claro, a Vivo, a TIM, operando com eles, e KTM, a Claro e a TIM, se eu não me engano, operando. Então, foi esse o motivo que levou a gente a escolher o LoRa até esse momento, né? Outro ponto também que ajudou nessa definição foi que a gente percebeu, durante os estudos, que o LoRa, ele consegue trabalhar com classes de dispositivos. Então, ele pode ter dispositivos que trabalhem com uma autoeficiência de energia, ou seja, ele consome muito pouca energia, e isso faz com que a durabilidade da bateria seja de anos, ou até mesmo um consumo maior de energia, mas ela te dá entrega uma capacidade em momentos de missão crítica, né, que são aquelas soluções onde você, quando mediu, você precisa tomar uma decisão, né? Então, uma decisão, você não pode esperar o dia seguinte para você mandar uma mensagem que desliga um forno, né? Porque pode ser que ele já explodiu no dia seguinte. Então, ele tem classes que vão classe A, onde você tem uma alta eficiência, né? Um baixo consumo de energia, até uma classe B, que ela é consumida de acordo com a necessidade. Se eu preciso transmitir ou receber, eu vou mandar um sinal dizendo, preciso conversar com você. E aí ele manda um sinal de beacon, ou até mesmo uma classe C, onde ele vai ficar o tempo todo se comunicando e trafegando. E isso, por que foi importante para a gente? Porque a forma como a nova Genesis está implementada hoje, ela requer com que a gente tenha comunicação quase que instantânea, e a gente não pode ficar, em alguns momentos, esperando a hora para poder transmitir. Então, ela dá flexibilidade para a gente implementar em um determinado momento e ir implementando novas funções ou novas funcionalidades para elevar a nova Genesis até um baixo consumo de energia junto com o LoRa. Ok? Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar, abrir o áudio e perguntar, tá? E aí, simplificando um pouco mais aqui do que eu comentei, para a gente poder visualizar aquilo que eu falei, quando a gente olha a classe A, né, que ela tem baixo consumo, né, ela tem uma melhor eficiência, você vê que ela transmite, ela vai ter uma janela para transmitir, uma janela para receber, e esses tempos são configuráveis, né, o intervalo entre ela. Já quando a gente vai para uma classe B, que é o beacon, você tem as mesmas transmissão, a recepção só vai acontecer depois de uma transmissão, mas eu tenho um flag que vai me dizer assim, eu preciso transmitir, ou eu preciso receber, né? Então, você tem aqui os seus flags. E, por último, esse outro, você vê que ele praticamente transmite, recebe, transmite, recebe. Então, vai ficar nesse ciclo o tempo todo, ok? Isso quando a gente fala de LoRa. E aí, só para a gente entender um pouquinho melhor do LoRa, o LoRa ele está dividido, quando a gente fala tecnologia de combinação LoRa, ela tem 2 camadas, né? Tem uma camada que define a camada física, e é isso que faz com que a gente consiga ter longos alcances, e o LoRa não é nada muito novo. Ele simplesmente é uma tecnologia, um conceito que era muito usado pelos militares para transmissão de dados, porém, para militar é muito caro, tudo é muito caro no âmbito militar. Então, o LoRa foi a primeira implementação em escala comercial que possibilitasse implementar comunicações de longo alcance. E aí, em cima dessa camada física, foi implementada uma camada de protocolo, onde essa camada de protocolo ela tem o objetivo de fazer o controle do acesso ao meio, né, o MAC aqui, controle de acesso ao meio.
E aí que entra os dispositivos. Pela classe de dispositivo, você diz como que eles são. E isso vai definir muito como que é a aplicação. E aí, Eric, por exemplo, quando você está falando ali de varejo, que você é um cara mais voltado de varejo, né? Eu vejo muito assim, se você precisa ter uma contagem de em tempo real, né, de uma loja em plena Avenida Paulista, onde o cara tem lá 10 lojas e comunicando tudo via LoRa, você pode ter uma aplicação rápida, uma classe C da vida, né? Ou se eu estou querendo simplesmente saber como que é a temperatura do ambiente, eu vou mandar mensagens a cada X tempos, então isso melhora a eficiência e depende muito da aplicação. A aplicação que vai definir, que está aqui em cima, vai definir como vai ser utilizado. Bom, e aí quando a gente olha, poxa, o ambiente de LoRa a gente pode aplicar em qualquer segmento, né? De internet das coisas, M2M, indústria, smart cities, agricultura, varejo. Então, a gente consegue aplicar em qualquer tipo de segmento de mercado, né? Então, ele é bem flexível, metering, então, smart grid são soluções que estão muito na moda agora, todo mundo quer controlar energia, água, gás e assim por diante, né? Então, tem muitas coisas aí rodando. E aí, para a gente entender um pouquinho como que é essa estrutura de LoRa, eu quero comentar para a gente ter essa visão de que é a arquitetura, o que é a estrutura, para que a gente possa construir o que a gente fez com a nova Gênesis, tá? O LoRa, ele tem lá todos os seus dispositivos, N dispositivos, que se comunicam com um protocolo, né, de comunicação, que vai fazer com que esses dados sigam nos dois sentidos. Necessita normalmente de um gateway, porque ele vai ter que traduzir esse protocolo de LoRa para um protocolo de rede, e aí vai ser um Ethernet, um Wi-Fi, qualquer outro tipo de protocolo que tiver aqui de conexão de rede, e as aplicações normalmente ficam em nuvem, ok? Então, essa é a estrutura. E onde está o nosso desafio? É colocar tudo isso aqui, ó. A nova Gênesis, ela permear todos esses elementos da rede, ou seja, desde a camada de aplicação, que é, por exemplo, pegar uma medição de uma temperatura que está aqui e apresentar essa temperatura aqui, mas para que isso ocorra, é necessário que os dispositivos que estejam aqui, eles entendam a nova Gênesis, o gateway entenda a nova Gênesis e a rede entenda a nova Gênesis. E aí entra a prova de conceito, né? Então, você precisa montar uma arquitetura que suporte a nova Gênesis, mandar pelo menos uma mensagem, estou vivo aqui, né, um Hello World, e medir parâmetros, eu vou mandar temperatura pelo menos. Esse foi o nosso desafio para fazer a prova de conceito. Bom, e para que a gente pudesse fazer isso, a gente precisaria de algumas coisas. Um nó que suportasse a nova Gênesis, um gateway que não necessariamente mais poderia suportar a nova Gênesis, e um computador que tivesse na ponta que fizesse o papel de um core da nova Gênesis, implementando funções de PGCS, GIRS, HTS e assim por diante, que são temas que a gente não abordou aqui de forma profunda, mas são os softwares que fazem parte da nova Gênesis. Bom, e como que a gente montou esse ambiente? Nós tínhamos lá o nó, que tem os N sensores, né? Sensor de temperatura, sensor de umidade, e assim, com a nova Gênesis embarcada, que a nova Gênesis embarcada se chama EPGS, né? Transmitindo para um gateway LoRa, né? E aqui estão todos os elementos que fazem parte da nova Gênesis, o PGCS, o HTS, o PSS, né? E são os elementos que fazem. E tudo isso sendo comunicado pelas camadas, LoRa, e aqui nesse caso Ethernet, porque o gateway nosso estava convertendo para Ethernet. Bom, eu vou deixar o Rodrigo falar um pouquinho agora do tipo, como que a gente implementou, o que a gente tentou usar e quais foram as rasteiras que nós levamos ao longo do tempo aqui de implementação do projeto. Rodrigo, você só me fala, eu vou mudando os slides, tá? Beleza, então. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo. Eu vou apresentar um pouco aí sobre o firmware que a gente está desenvolvendo para colocar em prática o que foi proposto aí, certo?
Aqui, pessoal, nessa figura, a gente tem basicamente os impactos que a gente teve no firmware do EPGS. Mas que firmware do EPGS? O professor Alberti, ele falou que teve 2 mestrandos que fizeram uma versão reduzida da Nova Genesis rodar numa NXT, certo? O desafio nosso é usar esse código que eles fizeram para rodar no NXT, embarcar em algum outro microcontrolador que tenha a interface LoRa para comunicar, certo? Logo a mais eu vou mostrar qual placa que a gente utilizou primeiro, certo? E aqui também tem um cenário mostrando vários nós, comunicando via LoRa com o gateway e o gateway enviando para um computador que vai ter a aplicação Nova Genesis e tem todos aquelas funcionalidades que o Apple já tinha dito, GIRS, PSS, HTS e PGCS, certo? Pode passar. Então, aqui, pessoal, tem o processo de inicialização do EPGS para fechar um contrato com a aplicação, certo? Primeiro, o sistema operacional do EPGS, ele informa informa a aplicação das suas informações, do que ele é, do que ele tem, através do hello, certo? E ele faz essa identificação com nomes autoverificáveis, igual o professor Alberto tinha dito. Que os nomes que ele usa podem ser autoverificados para comprovar que é ele mesmo, certo? E a comunicação se dá entre o EPGS e o PGCS. E a gente vai atuar especificamente nesse ponto. A gente vai ter que mexer na inicialização do LoRa e no controle do enlace, certo? Porque como no cenário anterior se tratava de Wi-Fi e o Wi-Fi é praticamente uma rede full duplex, não é full duplex, mas em comparação ao LoRa a gente pode dizer que é. A gente vai ter que mexer bastante no controle de enlace, certo? Pode passar também. E aqui foi a placa que a gente começou a utilizar. Essa placa é uma placa da ST com um shieldzinho da mbed. Esse shieldzinho tem um transceiver LoRa e é da marca Centec o transceiver. O modelo é o SX1272. O microcontrolador, ele tem 32 MHz de clock, ele é um ARM, 32 bits, M0, bem focado no baixo consumo. Ele tem 192K de flash e 20K de RAM, certo? Pode passar para o próximo. E aqui a gente tem o nosso gateway. Esse gateway ele vai receber as mensagens daquele nó nosso, as mensagens do LoRaWAN, e vai encaminhar via Ethernet para o nosso computador, que tem a aplicação Nova Genesis. E nesse primeiro cenário, a gente não conseguiu ter um resultado tão bom. Por quê? Porque já que se tratava de LoRaWAN, LoRaWAN é uma rede bem limitada em questão de throughput, certo? Porque já que LoRaWAN ela tem as janelas específicas de transmissão e a gente não consegue desrespeitar elas, acaba que a Nova Genesis, como ela tem muita informação para passar, o LoRa fica um pouco defasado. E depois de alguns minutos de execução da rede, acabava travando o nosso microcontrolador. Aí a gente partiu para outra opção. Essa opção foi utilizar um S32 que já vem com LoRa integrado. Qual que foi a principal vantagem da gente utilizar um S32 com LoRa integrado? É que o ESP ele tem muito mais memória que aquela plaquinha, aquele controlador DST, certo? No caso do ESP, ele tem 520 KB de memória, enquanto que a outra placa tinha 20. Isso a gente nunca mais teve problema de travar o código. E outra coisa também é o espaço de memória ROM. A gente pode até colocar um programa mais pesado que ele vai rodar nesse micro. Pode passar. E aqui está uma opção para usar o Wi-Fi, que seria só o S32 sem LoRa. Certo? Ele tem as mesmas características do outro ESP, apenas sem LoRa.
passar. Certo? Aí a primeira opção a gente abortou, porque a operação do gateway com o nosso nó LoRa era bem limitado, e a gente partiu para um outro cenário, que a gente usou 2 nós ESPs, um LoRa, um fazendo o papel de gateway, fazendo a interface entre o EPGS, que é o nosso nó embarcado, com a aplicação no computador, certo? Que aí um ESP seria um conversor de LoRa para Wi-Fi, e o outro ESP seria o EPGS comunicando só através de LoRa, certo? Vou passar. E a gente viu que ele era muito mais flexível, e também ele tinha muito mais capacidade tanto de processamento quanto de memória. E aí tem umas dicas que a gente aprendeu com esse projeto. Primeira, o suporte do fabricante é muito importante. Primeiro a gente não descobriu esses links aqui logo de cara. A gente primeiro começou programando o ESP usando a ideia do Arduino, certo? Só que a ideia do Arduino ela era muito limitada para a nossa aplicação. Porque como a nossa aplicação ela trabalhava com 2 códigos, que era o código da pilha LoRa e o código da nova agenda desembarcada, acabou que com o Arduino ficaria muito complexo para a gente fazer. Aí a gente partiu para outra aplicação, que foi utilizar o framework chamado SPDF. Esse SPDF ele é fornecido pela fabricante do S32, que é a Precif. E esse framework ele tem vários exemplos de aplicação do ESP, tanto o exemplo quanto vários componentes já programados, como I2C, o ARC, display LCD, essas coisas. Então aí é uma dica importante. Sempre atentar ao suporte do fabricante quando for escolher algum microcontrolador para algum projeto. Outro detalhe, além do suporte, é a documentação. Verificar se aquele fabricante ele tem uma boa documentação e se ele tem bastante exemplo para você colocar em prática, certo? Porque não adianta você escolher uma família de microcontrolador que é potente, só que você vai ter que fazer tudo do zero. Isso é muito oneroso. Mesma coisa de reinventar a roda, certo? E outro detalhe também é a comunidade. É o quanto que a comunidade engaja com aquela família de microcontrolador, certo? No caso do SPDF, eu consultei o repositório deles no GitHub e eu vi que eles têm mais de 400 colaboradores ativos e também mais de 6.000 seguidores ou curtidores daquele repositório. Então é muita gente para termos um repositório no GitHub. E outro detalhe importante também é a disponibilidade, certo? Não adianta a gente escolher um micro que só tem 100 no planeta, certo? No caso do ESP, ele é bom por isso, porque ele tem abundância na Terra. É como se fosse um nitrogênio na atmosfera aí. Tem muito ESP. O único problema é que de placa em placa de ESP ele tem diferença na pinagem. É só isso, mas ele é abundante, é. Outro detalhe também é os recursos do microcontrolador, certo? Que atenda a sua aplicação. Por exemplo, se eu vou fazer uma aplicação com Wi-Fi, o ESP é perfeito para isso, porque ele já tem o Wi-Fi integrado, certo? Bluetooth, o ESP também tem. Aí no nosso caso, que é o LoRa, o ESP não tem já integrado, só que a placa que a gente escolheu já tem. Aí já casou bem com a aplicação. E um detalhe também que não é menos importante é o custo. Não adianta ser uma família de microcontrolador boa, só que custar ouro, né? Tem que colocar na balança ali. Legal. Resumindo, a gente até colocou aquelas palavras jogadas, né, com algumas palavras aqui que eu vou passar, porque eu acho que já foram bem exploradas aí, tá? E resumindo, né, o que a gente conseguiu implementar, né? Quando a gente saiu de um microcontrolador para outro, a gente teve basicamente fazer os ajustes das bibliotecas, implementação de um sistema operacional que conseguisse gerenciar as duas aplicações rodando em paralelo por causa das interrupções e tudo mais, e com isso a gente conseguiu montar 2 tipos de cenário.
tanto um cenário onde a gente tem um ESP fazendo um papel de um access point, né, para um gateway LoRa, né, ele passa a ser um access point, ou um Wi-Fi, ou ele é um CPE que ele está conectado num roteador da rede. E cada ele tem não uma restrição, mas uma necessidade de melhoria para que possa implementar. Por exemplo, quando a gente está falando que ele é um CPE, ele precisa criar uma camada de protocolo que consiga gerenciar todos os dispositivos que estão atrás ali, LoRa, porque eles não têm IP, né? Ele só tem o MAC ou o endereço dele, que são os nomes autoverificáveis ali. Então, você precisa ter uma camada que gerencie para qual deles que mandou ou para qual deles tem que receber a mensagem. E no outro caso, quando é um AP, né? Muda, a gente tem mais flexibilidade de colocar esses nós, contudo, a gente precisa criar uma camada de controle de acesso para saber para qual está transmitindo naquele momento, para não haver colisão e assim por diante. Quando você tem transmissões esporádicas, isso diminui, mas quanto maior for a necessidade de transmissão, isso prejudica, né? E para a gente visualizar isso que eu acabei de falar, esse seria um dos cenários onde um dos gateways, ele é um CPE, ou seja, ele está conectado no roteador da rede, então imagina que a gente vai ter um roteadorzinho conectado num ESP que vai fazer essa conversão de Wi-Fi para LoRa, e aí você leva isso aqui a distâncias enormes, né? E aqui está a nova Genesis. E o outro cenário que também que tem implementado e que funciona é esse onde você tem aqui mais nós pendurados em um mesmo gateway, mas ele passa a ser o AP, ou seja, a sua rede está aqui. Então, a gente vai ter que encontrar um meio termo entre esses dois ambientes. E aí, os próximos desafios são criar o método de controle de acesso, ter teste de performance, implementar os cenários, né, de acordo aqui com aumentando a quantidade de nós, para a gente ver quanto isso impacta, comparando com o nó também do NXP, e coletar os dados para gerar de tempo de envio do hello, de tempo de publicação de uma temperatura, por exemplo. Tá? Então, isso aqui resume a parte do projeto que a gente tem trabalhado com, que é Nova Genesis sobre LoRa, e agora eu vou passar aqui para o Diego, se ele me deixar, não sei, stop share. Eu vou passar agora, como é que eu passo para o Diego? Você vai em cima de participantes, embaixo aí tem participantes, aí vai abrir uma listinha. Aí você acha o Diego na lista, clica em cima dele, que aí tem uma opção lá de More em anfitrião. More, make host. Isso, exato. Beleza. Yes. Vamos ver se deu certo aqui. Conseguem visualizar? Vamos vendo, Diego. Sim. Certinho. Eu desliguei a câmera aqui por um momento para fazer a apresentação, porque estava dando umas travadas na voz aí. Eu não sei se dá uma melhorada. Vamos ver se ficou Talvez ok. fosse aqui. Deixa eu só tirar a tela aqui. Bom, então vamos lá, né? Meu nome é Diego e o meu projeto ele consiste na Nova Genesis, né? Na aplicação de uma arquitetura de internet do futuro para sistemas cyberfísicos na indústria 4.0, né? Então, o meu foco é aplicar essa arquitetura de internet do futuro em ambiente industrial. Então, né, a indústria ela passou por diversos períodos de mudanças, né? Desde a primeira revolução industrial até os dias de hoje, né? Onde a gente vive a chamada indústria 4.0. Como pode ser visto na imagem, ela é marcada por processos autônomos e inteligentes, né? E a imersão de novas tecnologias, como, por exemplo, a internet das coisas industrial, que é o IoT, e os sistemas cyberfísicos, né? Que são os chamados Cyber Physical Systems, ou simplesmente CPS. Então, os sistemas cyberfísicos industriais, eles são nada mais nada menos do que a integração do mundo físico ao mundo virtual, né? Então, basicamente, ele realiza a digitalização dos ativos industriais, desde máquinas a qualquer outro tipo de equipamento, né? Permitindo, assim, capacidade de controle e de monitoramento remoto desses ativos via internet.
Então, desde então, diversos modelos de referência de arquitetura foram criados, né, de modo a tentar padronizar esse tipo de arquitetura, né? Dentre esses modelos criados, pode-se destacar o modelo RAMI 4.0, que foi desenvolvido pela Platform Industry 4.0, que é justamente a organização responsável pela indústria 4.0, aí, globalmente falando, né? Então, esse modelo RAMI 4.0, dentre as diversas características presentes nele, a gente pode destacar para essa aplicação em si o eixo 3, que pode ser visto na imagem, responsável pelas camadas de arquitetura, que é nada mais nada menos do que justamente as características de um sistema cyberfísico, né? De um CPS. Então, essas camadas elas são compostas pela camada ativo, onde eu tenho a representação física do meu dispositivo, né? Que eu quero representar digitalmente. A camada de integração é a sua representação digital, né? E aí eu tenho a camada de comunicação, camada de informação, a camada funcional, onde eu descrevo as funcionalidades e características do meu dispositivo para a rede, né? E a camada de negócio, que é responsável por modelos de negócios e aplicações com as quais esse meu dispositivo digitalizado pode atuar. Então, baseado nessas informações, onde a gente conhece que vai ter a imersão da internet em grande escala no cenário industrial, devido a essas tecnologias como IoT e CPS, né, isso gera algum impacto nesse ambiente, né, como, por exemplo, que já foi discutido aí anteriormente, como a proliferação de dispositivos em massa conectados à rede, né, demanda crescente de informações na rede, e uma explosão de dados na web, né, vindas de iniciativas IoT. Então, tendo em vista tudo isso, né, foi pensado na proposta nossa aqui, que é justamente a nova Gênesis, né, a aplicação de uma arquitetura de internet no futuro para sistemas cyberfísicos em indústria 4.0. Então, a ideia aqui é justamente usar a arquitetura nova Gênesis, né, como um sistema cyberfísico industrial para realizar o controle e monitoramento remoto de dispositivos industriais, né? E, além disso, obter características de uma arquitetura de internet do futuro, como, por exemplo, flexibilidade através de redes programáveis, heterogeneidade devido à possibilidade de uso de diferentes protocolos, né? E também fazer uma comparação ao modelo RAMI 4.0, provando que esse projeto com a nova Gênesis ele é uma alternativa interessante como proposta a esse modelo de referência internacional. Então, para esse projeto em si, foi desenvolvido um cenário geral aqui, onde o objetivo principal seria, no caso, né, realizar o monitoramento de 3 saídas digitais, né, do ambiente industrial. Então, essas 3 saídas aqui denominadas como Q0, Q1 e Q2, né, que são, respectivamente, um motor, um pistão e uma lâmpada, elas são conectadas a um PLC, né, e os dados dessas saídas digitais, ou seja, status de ligado ou desligado, né, eles são enviados para o SP3201 através do protocolo industrial Modbus, TCP/IP, que é um protocolo comumente usado, né, em ambientes industriais. Então, esse SP3201, ele é responsável por receber os dados dos dispositivos industriais Modbus e enviá-los para o SP3202 via protocolo SPNOW, né? Então, o SP3202, ele recebe esses dados através do protocolo SPNOW e ele possui, aí sim, o EPGS, que é o que já foi discutido anteriormente, que é a nova Gênesis embarcada. Então, ele vai receber esses dados, ele vai adicionar as características necessárias ao modelo RAMI 4.0 e vai encapsular esses dados em mensagens nova Gênesis para serem enviadas para o computador de monitoramento remoto, né, através de Wi-Fi, para esse exemplo. Então, detalhando um pouco cada parte desse cenário, né, primeiramente aqui, a gente tem o PLC. Né? Então, como eu já disse anteriormente, ele é responsável pelo recebimento dos dados das saídas digitais, que seria justamente seu status de on ou off. Né? Então, para essa aplicação aqui, a gente está monitorando 3 saídas digitais, mas nada impediria de eu monitorar, por exemplo, outras entradas digitais ou entradas analógicas, sensores, outros atuadores, né? Eu poderia monitorar qualquer tipo de dispositivo. Aí eu tenho também a definição do PLC como um Modbus Client, porque na comunicação Modbus eu preciso definir um client e um server para obter a comunicação entre eles. Né? E por fim eu tenho o envio dos dados
Modbus, né, ao ESP3201, através do protocolo Modbus TCP/IP. Então, o ESP3201, ele primeiramente ele é definido como Modbus Server para poder receber esses dados. Então, ele realiza a recepção dos dados das saídas digitais do PLC através do protocolo Modbus TCP/IP, né? E aqui ele realiza um tratamento dos dados para depois enviar ao ESP3202 via protocolo ESP-NOW. Então, o protocolo ESP-NOW ele é uma característica muito interessante do microcontrolador ESP32, né? Onde ele consegue comunicar diferentes dispositivos ESP32 através somente da camada física, né? Pelo endereço MAC. Então, é uma característica muito interessante aí desse microcontrolador que eu não conhecia e vinha conhecer enquanto eu fui implementando o projeto. Né? Aqui, eu não vou entrar em detalhes no fluxograma do código em geral, até porque não vai dar tempo, né? Mas, basicamente, o que ele faz aqui, ele faz a inicialização Wi-Fi e do protocolo Modbus como servidor para receber os dados do PLC, né? E aqui ele também faz a inicialização do protocolo ESP-NOW, né? Além de registrar as informações do par para poder comunicar. Então, alguns dados do ESP que vai ser comunicado com ele tem que ser informados aqui, como, por exemplo, o endereço MAC do ESP3202 e o canal de comunicação a ser utilizado, né? Que a gente definiu aqui como canal 1. Tá? Daí, feito isso, ele encaminha os dados os dados das saídas digitais do PLC via o protocolo ESP-NOW para o ESP3202. Ele encaminha isso em 3 variáveis diferentes, né? Uma para cada saída. Por fim, a gente tem o ESP3202, né? Então, ele é responsável pela recepção dos dados das saídas digitais via protocolo ESP-NOW e ele possui a nova gênese embarcada. Então, a nova gênese ela vai fazer a estruturação de todas as características de um sistema cyberfísico industrial, né, do modelo RAM 4.0 e vai realizar o envio dos dados das saídas digitais para o computador de monitoramento remoto, através de mensagens nova gênese, né, encapsulando esses dados em mensagens nova gênese e enviando via Wi-Fi para o computador de monitoramento remoto. Então, é válido destacar aqui também que, para atender aos requisitos do modelo global RAM 4.0, outros dados, além dos dados das saídas digitais, têm que ser enviados ao computador de monitoramento remoto, como, por exemplo, as características desse dispositivo, a sua identificação única, entre outros. Né? Então, aqui tem-se o diagrama de programação do ESP3202. Então, eu também não vai dar tempo, né, de entrar em detalhes em todas as funções e tudo mais, mas, basicamente, o que ele faz aqui eu tenho composto todos os módulos, todos os arquivos-fonte necessários para a realização, né, do EPGS, da nova gênese embarcada dentro do microcontrolador ESP32. Né? Então, aqui ele realiza todo o processo de recepção dos dados do microcontrolador ESP01 via protocolo ESP-NOW, né? O encapsulamento desses dados em mensagens nova gênese e encaminhamento via Wi-Fi para o computador de monitoramento remoto. Né? E daí o que pode ser destacado aqui são esses 3 ícones que eu coloquei, que em determinada parte do código, eles também são enviados para o computador de monitoramento remoto. Né? Então, aqui no EPGS embarcado da nova gênese, a gente consegue também enviar mensagens de exposição, por exemplo, com palavras-chave do dispositivo. Então, eu posso definir palavras-chave que representam digitalmente esse dispositivo. Né? Além disso, eu também posso definir identificadores únicos do meu dispositivo. Seja ele, por exemplo, um identificador do hardware, ou identificador do sistema operacional usando, identificador de processo, até mesmo endereço MAC. Né? E também esse clipezinho aqui está simbolizando definições de características e funcionalidades do meu dispositivo que eu estou representando digitalmente. Então, aqui eu vou colocar todas essas informações e elas também vão ser encapsuladas em mensagens nova gênese para serem enviadas para o computador de monitoramento remoto, justamente para ele reconhecer todos os dados necessários, né, do meu dispositivo, da representação digital desse meu dispositivo físico. Então, aqui foi realizado um teste de monitoramento, né,
onde o estado inicial, as 3 saídas estão desligadas. Então, aqui na COM5, a gente tem o terminal do ESP3201, que é o ESP que realiza a recepção dos dados Modbus, né? Então, inicialmente, ele está recebendo 0 nos 3 registradores, que são as 3 saídas, no caso, desligadas. Então, o primeiro teste que foi feito aqui, a gente utilizou o software Modbus Poll, que ele é um simulador de um Modbus Client. Então, esse software, ele está simulando, no caso, o nosso PLC, né? E aqui eu tenho as 3 saídas digitais do PLC. Então, no primeiro momento, foi acionado a saída 2, né? Ela foi para nível lógico alto, e daí percebe-se ali que no terminal que o registrador 2 ele estava em 0 e passou para 1. Depois foi acionado a saída 0 para nível lógico alto, né? E daí, como pode ser visto no registrador 0, ele estava recebendo 0 e passou para 1, né? Então, aqui a gente consegue perceber que o ESP3201 ele está recebendo os valores das saídas digitais via Modbus corretamente, está monitorando isso em tempo real. Aqui a gente já tem a captura das mensagens Nova Gênesis já no computador de monitoramento remoto. Então, a Nova Gênesis realiza diversos tipos de mensagens, de trocas de mensagens, né? Desde mensagens de hello, exposição, até chegar na publicação dos dados de fato, né? Então, devido ao tempo aqui, eu resolvi mostrar dois tipos de mensagens que a Nova Gênesis consegue trocar, né? Primeiramente aqui, a mensagem de oferta de serviços, onde eu envio justamente as características e funcionalidades do meu dispositivo que está sendo representado digitalmente, que eu defini no microcontrolador, né? Então, no computador de monitoramento remoto lá, esses dados eles são enviados para o arquivo serviceoffer.txt, lá no computador. Então, todas essas variáveis, esses nomes que foram implementados aqui, eles foram definidos no microcontrolador para representar digitalmente o meu PLC e as suas características, né? Então, aqui em verde, por exemplo, eu tenho o nome, né, a palavra-chave do meu PLC, representando ele digitalmente, que seria o EPGS PLC, e eu tenho algumas de suas características, como, por exemplo, motor, piston e lamp output, que são as 3 saídas, onde eu atrelei cada uma delas a uma saída, Q0, Q1 e Q2, né? E devido ao fato de eu estar monitorando saídas digitais, onde as únicas possibilidades que eu tenho são 0 e 1, né? Eu coloquei como características aqui também, né, a possibilidade de output on, definido como 1, e de output off, definido como 0, né? Então, se eu quisesse controlar, por exemplo, monitorar um sensor de temperatura, eu poderia definir aqui, por exemplo, faixa de temperatura e diversos outros parâmetros, de modo que quem está recebendo, né, esses dados possa reconhecer todas as características do dispositivo em si. Então, isso é totalmente configurável, programável e adaptável. E a outra mensagem que eu achei interessante de mostrar aqui é a mensagem de publicação de dados de fato, né? Então, aqui, novamente, tem uma captura lá no computador de monitoramento remoto da mensagem Nova Gênesis de publicação de dados, onde eu destaquei aqui 2 pontos da mensagem, né? Primeiramente, o nome do arquivo que está sendo enviado ao computador. Então, o arquivo é measures.json e o conteúdo desse arquivo. Nesse momento aqui, ele está enviando o valor 101, ou seja, é o momento em que a saída 0 está em 1, a saída 1 está em 0 e a saída 2 está em 1. Né? Então, periodicamente, ele vai atualizando os dados da saída que ele recebe do protocolo Modbus e vai encapsulando em mensagens Nova Gênesis, enviando juntamente no arquivo JSON. E como que o computador de monitoramento ele recebe isso, né? Então, na verdade, o computador com a Nova Gênesis inclusa, ele recebe esses arquivos JSON com os dados, né? E joga aqui no arquivo data.txt. Então, baseado nos testes que foram feitos, aqui eu tenho um arquivo txt, onde, primeiramente, eu tenho as 3 saídas desligadas, em 0. Em determinado momento, onde eu acionei uma saída, ele mostrou ali a saída 2, no caso, acionada, né? E no momento em que eu acionei a saída 0, ele mostra ali também a saída 0 acionada.
Então, aqui mostrando que ele está recebendo, né, ele está realizando um monitoramento em tempo real dos dados Modbus lá do PLC. E daí, por fim, eu achei interessante colocar alguns pontos específicos do SP32, já que é o foco principal do workshop aqui, né? Então, aqui foram feitos testes em 2 tipos de modos de economia de energia. Foi o Active e o Mode and Sleep, que são os que consomem mais energia. Então, para entender um pouquinho melhor o modo de economia de energia do SP32, né, ele basicamente, o consumo de energia dele, ele pode ser resumido nesses módulos, né? Periféricos, memória, processador, rádio, Wi-Fi e Bluetooth. Tá? Então, quando eu utilizo o Mode and Sleep Mode, o que acontece é que o meu microcontrolador, ele deixa determinados módulos do SP32 inativos por um intervalo de tempo, né? Então, no Mode and Sleep Mode, ele deixa o Wi-Fi, Bluetooth, rádio e periféricos inativos durante um pequeno período de tempo, né? Isso de modo a melhorar, né, o consumo de energia, no caso, diminuir o consumo de energia. Então, nesse estado, o SP32 ele atua na faixa de 3 a 20 mA, né, de corrente aí de consumo de energia. Então, o que foi feito primeiramente aqui? Foi realizado o experimento através do envio de 1.200 pacotes de dados, né? E no modo de economia Mode and Sleep Mode, desses 1.200 pacotes enviados, obteve-se, né, uma taxa de eficiência de 24,83% dos pacotes entregues. Ou seja, né, pelo fato desse modo deixar o Wi-Fi inativo em intervalos de tempo, né, no período em que os dados chegam e o Wi-Fi está inativo, obviamente, esses pacotes são perdidos. Então, a gente tem aqui, nesse caso, para essa aplicação em si, uma taxa de eficiência baixa no Mode and Sleep Mode. Ao utilizar o Active Mode, né, essa opção ela deixa todos os módulos do SP32 ativos a todo momento. Então, o consumo que antes era de 3 a 20 mA, no Active Mode, ele pode chegar até a 260 mA. Então, ele tem um consumo muito mais alto, né? Porém, realizando os mesmos testes, com 1.200 pacotes de dados enviados, nesse modo ativo, obtém-se uma taxa de eficiência de 100% dos pacotes enviados entregues com sucesso, né? Ou seja, quando a gente quer está usando transmissão de dados via Wi-Fi a todo momento ali, como é o caso dessa aplicação, é necessário deixar ele no Active Mode, porque nos outros modos onde o Wi-Fi é desabilitado, ele vai ter problema e vai ter muita perda de pacote, né? Em relação a informações de memória usadas nesse projeto, né, aqui eu coloquei uma pequena tabela mostrando a quantidade de memória flash e de memória RIP disponível em ambos os SP32 após toda a execução dos projetos, nos microcontroladores, né? Daí pode ser visto que, em média, ali ainda sobrou dos 4 MB de memória flash do SP, em torno de 3,5 MB disponíveis ainda. E a memória RIP mínima disponível girou em torno ali de 282K para um microcontrolador e 170 para o outro. Então, o uso de memória, tanto de memória flash como da memória RIP, não foi um problema para o nosso projeto, e foi justamente um dos motivos da escolha desse microcontrolador, né? Por ele ter uma capacidade de memória grande. E aqui, por fim, eu tenho a comparação desse projeto como um todo com o modelo de referência global de arquitetura RAM 4.0. Né? Então, se voltar nas camadas que foram comentadas anteriormente do modelo RAM 4.0, a gente tem a camada ativo, que é a representação física. Ela, aqui no nosso projeto, é o PLC com as suas saídas digitais, né? A gente tem na camada integração, que realiza a representação digital do meu ativo. Ela é feita através do SP3202, que tem a nova gênese embarcada. Então, as palavras-chave e identificadores definidos no meu EPGS embarcado do microcontrolador, elas compõem a camada de integração. A camada de comunicação é feita através da arquitetura Nova Gênesis. A camada de informação ela é feita através do microcontrolador ESP3201, que recebe os dados via protocolo Modbus e os trata para o envio para a Nova Gênesis.
né? E a camada funcional, que descreve as características do meu ativo, ela também é feita dentro da nova Gênese embarcada, né? Onde eu defino nomes e ligações de nomes que mostram as características e funcionalidades do meu dispositivo, que foram, inclusive, comentados nos slides anteriores, né? Que chega no computador lá com os nomes e características do meu dispositivo para ele reconhecer. E, por fim, a camada de negócios, onde aqui são possíveis modelos de negócios e aplicações para o meu ativo, né? Nesse caso específico, a gente está usando a aplicação chamada IoT Test App, que é o nome da aplicação que roda lá no core do Nova Gênese no computador. Então, essa aplicação nada mais, nada menos do que realiza o monitoramento, né, a leitura dos dados via Nova Gênese. Então, essa estrutura toda aqui, a gente consegue provar que a arquitetura Nova Gênese, a estrutura da arquitetura Nova Gênese, ela consegue, né, se adaptar ao modelo global RAM 4.0. E aí, por fim, eu coloquei algumas considerações finais em relação ao SP32 em si, que eu achei interessante durante a execução do projeto, né? Primeiramente, uma coisa que é importante verificar, né, observar, é que quando a gente está usando o protocolo SP-Now e usando comunicação Wi-Fi de forma simultânea, é necessário que o canal do access point do roteador wireless seja configurado com o mesmo canal da comunicação SP-Now. Então, lá no microcontrolador foi definido que o canal de comunicação do protocolo SP-Now, né, ele vai enviar e receber dados no canal 1. Então, no roteador, ele tem que ser configurado, né, o roteador wireless, para o canal 1 também, para que o Wi-Fi e o SP-Now rode de forma simultânea, né? Então, se eles não estiverem no mesmo canal, apesar de serem aplicações diferentes, o protocolo SP-Now ele não funciona. E para o uso simultâneo desses dois protocolos, é necessário que ele seja configurado também no canal 0 ou no canal 1. Tá? Então, quando está usando o Wi-Fi SP-Now, não pode ser inserido outro canal. Também, outra coisa importante a ser falado aqui, são que as tasks Wi-Fi, elas são executadas por padrão no Core 0 do SP32. Então, vale lembrar que o SP32, ele possui, né, capacidade de multiprocessamento, né, ele possui 2 cores, Core 0 e Core 1. Então, apesar de ser possível mover as tasks Wi-Fi para ser executadas no Core 1, os eventos Wi-Fi, eles não podem ser movidos, eles permanecem sempre sendo executados no Core 0. Então, essa é uma limitação que eu encontrei assim, para o SP32 em si. Então, assim, a implementação de demais tasks do código, específicas para a aplicação que vai ser usada, ela pode ser baseada nessa informação para garantir o melhor gerenciamento do processamento dos cores, do SP32, né? Então, por exemplo, eu posso, baseado nessa informação, definir em qual core utilizar as minhas tasks da minha aplicação, né? De modo a ter um gerenciamento melhor no processamento. E, por fim, aqui falando um pouco sobre o Wi-Fi Power Saving Mode, que é justamente os modos de economia de energia. Por padrão, o SP32 ele já vem configurado com Modem Sleep Mode. Então, é algo que eu não sabia. Inclusive, quando eu comecei a rodar o projeto, eu via que tinha muita perda de pacotes de dados e não sabia o motivo, né, dessa perda de pacotes. Então, o motivo era justamente esse, o Modem Sleep Mode ele já era habilitado por padrão, sem inserir nenhuma linha de código nele. Então, na verdade, para essa situação onde tem o recebimento e envio de dados Wi-Fi em tempo real, é necessário inserir a linha de código lá para desabilitar, em modo definitivo, esse Modem Sleep Mode, né? Eu, inclusive, coloquei aqui a linha de código responsável por isso, que ela seta ali, no caso, o Power Saving Mode para nenhuma opção, né? De modo que ele fique no Active Mode e o módulozinho Wi-Fi fique ativo durante todo o tempo. E aí, como a gente viu, apesar do consumo de energia ser muito maior, a latência é mínima, né, para essa aplicação em si, que é o essencial, onde a gente tem recebimento de dados Wi-Fi em tempo real. E, basicamente, é isso. E muito obrigado. Diego, valeu. Legal. Você passa o anfitrião para o Eric agora, então? Sim, só um minuto. Você sabe fazer, clica nos Make host?
Isso. Isso. Agora já é anfitrião, Eric. Agora é com você, então. Legal. Pô, legal, cara. Muito legal os projetos, as apresentações. Eu acho que foram bem ricas e bem aprofundadas, né? A gente não chegou em tão profundidade nessa parte de hardware e software e protocolos, né? Mas a gente tem uma necessidade que eu costumo dizer que é o MBA da vida real, né? A gente precisa entregar alguma coisa que a gente consiga ter um cliente lá na ponta comprando, né? E normalmente os clientes não têm muita dó, né, de quem entrega, assim. Eles querem, na verdade, o dado e é totalmente responsabilidade nossa de entregar um dado para o cara e não importa se tem uma dificuldade, pelo que vocês mostraram, né, tem sempre uma dificuldade de escolha de protocolo, de transmissão, a gente depende de banda, de hardware, de terceiro, de importação da China, disponibilidade, e isso para o cliente pouco importa, né? Mas estão de parabéns, eu achei muito legais os projetos, eu anotei algumas coisas, eu também anotei algumas coisas para contar para vocês, eu queria contar para vocês como a gente implementou e aí talvez a gente possa trocar figurinhas aí. Primeiro eu queria falar aqui com muito orgulho que eu conheci o Carlão no primeiro Hacktown que teve aí em Santa Rita e foi mega divertido, foi uma das experiências mais legais que eu já tive. A gente fez uma palestra, a gente levou uma cafeteira hackeada, inclusive uma das estagiárias a gente contratou aí, foi muito legal. Então, guardo no coração esse evento. Eu achei muito legal, eu não preparei nenhuma apresentação, mas eu anotei alguns tópicos aqui que eu acho legal falar, eu acho que é importante essa questão da indústria 4.0, né, de entender realmente que agora a indústria é autônoma, você tem uma gestão ali da indústria, dos equipamentos, e também queria acrescentar que a indústria 4.0 também ela chega na camada de negócios, né? Hoje a gente está falando em empresas que produzem para gerar estoque, para gerar vendas, quando na verdade, quando a gente uma das premissas do nosso sistema de medir o varejo, medir os produtos lá na ponta, é que a produção da indústria possa ser um dia sob demanda, né? Para que eu vou produzir 500 mil camisetas brancas se meu público tem interesse em comprar camiseta azul, né? Então, essa é uma das premissas, como que a gente pode... E tudo isso tentando capturar os dados sem... Claro, a indústria hoje ela tem o dado de venda, mas eu vou até mostrar na nossa plataforma, uma das coisas que a gente acha que tem interessado muito para a indústria é o dado de intenção, né? Assim, apesar da camiseta branca vender muito, a gente quer entender por onde o cara passou na loja, qual o produto que ele mais passou perto, se ele passou perto e teve uma super procura, por que vendeu pouco, ou por que vende muito. Então, esse tipo de métrica é super importante para o nosso negócio. Posso abrir meu coração, assim, desde que a gente conheceu o SP32, eu acho que foi um dos microprocessadores que resolveu nossa vida, que realmente possibilitou a gente ter uma competição em termos de preço e custo de produto final, performance, né, ali rodar 240 MHz a um custo de 4, 5 dólares, realmente é impressionante. O Rodrigo, essa última apresentação falou sobre o SP32, de como ele tem o protocolo SPNAL, que é exatamente o que a gente usa, assim, ele usa a camada física, o SPNAL ele consegue desabilitar toda a camada de headers né, que o Wi-Fi normalmente tem. Isso para a gente foi muito bom, porque aumenta o alcance. Eu não sei como é que foi a experiência de vocês, mas assim, o fato da gente usar só o SPNAL e não usar o Wi-Fi aumentou muito o alcance, a velocidade de transmissão e o reliability das informações. Assim, a gente não tem degradação de informação, a gente consegue, se tiver qualquer problema de transmissão, retransmitir. Só para vocês terem uma ideia, começando lá no sensor, né? Como que são os nossos sensores? A gente mede fluxo por um sensor de distância, mas esse sensor de distância lá com SP lá na ponta também mede
tempo. Então, assim, a gente mede o tempo que a pessoa entra e o tempo que a pessoa sai. A gente consegue ter um tempo de in-out, que a gente chama. A gente consegue medir a distância que ele se aproximou, por exemplo, de um produto. Nosso produto chama Granometrics porque a gente quer conseguir dar um dado bem granular, né? Então, o fato da gente conseguir medir 30 centímetros de frente de gôndola, 30 centímetros de um produto, realmente é fundamental para a gente conseguir medir produtos numa loja que normalmente os produtos são bem apertados, né? Eles têm pouco espaço de display para os produtos, até porque todos os varejistas e a indústria quer ter mais produtos para que isso reflita em um número maior de vendas. Então, a gente capta o dado, para você terem uma ideia, a gente capta o dado em 100 milissegundos de velocidade. A cada 100 milissegundos, a gente está captando a entrada e a saída de um usuário, a distância dele, e a gente consegue fazer isso real time com o nosso gateway. E aí, lá no nosso gateway, a gente tem um outro ESP rodando, que recebe via SPNow e converte as informações ali em I2C, nas versões mais antigas serial, mas hoje é I2C, e isso vai para o nosso gateway. Dentro desse gateway a gente chama ele de gateway, mas ele também é um buffer, né? Então, a gente não faz a conexão direto do sensor com a nuvem, a gente traz todos os sensores para o gateway. Esse gateway ele vai captando as informações e a cada meia hora, uma hora, ele atualiza a nuvem. A gente usa 4G para isso, super reliable também. A gente não fica tão dependente de uma estabilidade dessa rede, porque já que o dado nunca se perde, né? Assim, a gente testou no começo de fazer uma conexão direta, e aí toda vez que perdia dados, perdia também o dado que a gente recebia, e como o dado é o nosso ouro, a gente precisava ter uma redundância, e aí a gente trouxe essa redundância para o gateway. Então, o gateway sempre capta os dados e tem sempre os dados lá prontos. E aí, a cada uma hora, a gente sincroniza isso com a plataforma, e lá na plataforma a gente joga toda a regra de negócio, que é realmente as médias, né, os desvios padrão, como dividir isso por cliente, por SKU, né, que são os modelos de produtos, e como transformar isso em dados, porque uma das coisas que a gente também vende com a plataforma não são dados, né, a gente vende insights. O cliente, normalmente a área de trade e a área de marketing dos clientes não tem capacidade de olhar o dado bruto, né, ele não tem capacidade de olhar... ele não tem a capacidade de olhar ali quantos acessos por minutos, ou quantas interações por segundo, ou quanto tempo ficou no ar, quantos registros isso tem, né? Mas o que ele entende é assim, o que a nossa plataforma consegue entregar é qual o tempo que as pessoas mais experimentam, ou qual o dia do mês, ou qual o dia do ano que as pessoas mais estão abertas para experimentar produtos na loja. Ou das 12 CPUs ali na mesa de laptops, qual é o que as pessoas chegam mais próximo, ou qual é que as pessoas menos chegam próximo. Então, a gente cria um heatmap de posição, a gente cria um heatmap por tipo de produto. Eu vou compartilhar aqui bem rápido, também não quero me alongar, eu vou compartilhar bem rápido aqui a tela. Tem uma apresentação aqui, ó. Vou dar só um overview para realmente vocês entenderem. Peraí, deixa eu só ver aqui, tá embaixo. Vocês estão vendo? Peraí, deixa eu só sumir o meu cursor. Deixa eu fechar aqui. Passar bem rápido aqui. We get it. Opa. Eu vou pular esse vídeo, mas assim, de novo, a gente trouxe o Analytics, como se fosse o Analytics do digital para o mundo real. Né? Então, a gente, além de medir produto, a gente também mede zona, categoria e entrega até dados por mercado. Hoje, é muito importante a gente ter essa visão por mercado, por exemplo, qual é o interesse das pessoas por um laptop com ticket médio de até R$3.000? Ou qual o interesse da pessoa por um celular que tenha tal tecnologia? Então, conforme a gente vai trazendo esses dados para a plataforma, a gente consegue gerar ideias de mercado por segmento, por zona, por tipo de produto, né?
claro, a gente diz que a gente é multissensor, porque no nosso roadmap a gente tem ideia de, no futuro, também trazer câmera para... Aliás, alguns dos nossos concorrentes usam câmera. E a gente só não usa a câmera por enquanto, porque o custo é alto, né? Vocês devem saber que uma câmera da Intel, uma câmera que tem um Edge ali, tem um AI com Edge para medição de pessoas, de fluxo, sai em torno aí de R$2.000, R$3.000 uma câmera. Então, a premissa realmente da competitividade do negócio é estar num baixo custo de aquisição e de contratação. Mas a questão de ser multissensor é poder ter beacon, é poder ter outros tipos de maneiras de captar isso. Hoje a gente consegue... Qual que é por que a gente hoje foca tanto no SP32? Primeiro, por causa do custo. Segundo, porque, por incrível que pareça, os clientes eles não têm a menor ideia, né? Hoje, parece até simples a gente falar sobre fluxo, mas eu sentei uma vez para falar com o diretor de inovação da Riachuelo, né? E, pô, legal, né? Como é que é o negócio de vocês? Não, a gente está procurando... realmente a inovação é uma parte integrante da nossa empresa, da nossa indústria. Eu falei, mas me fala aí, quantas calça jeans você prova por mês? Né? Ele não tem esse dado. Quais são as posições das lojas que são mais importantes? Pode ser de uma loja ou de... Cara, a gente não tem isso mapeado. A gente sabe que tal loja vende X, tal loja vende Y, mas a gente não sabe. Então, às vezes, dados simples, os clientes não têm. Então, é isso que a gente busca. Então, aqui, cara, esse slide aqui é bem... Eu estou mostrando uma apresentação bem comercial, né? Mas, para vocês terem uma ideia, né? Assim, a gente consegue descobrir, por exemplo, o dia que tem mais fluxo na loja por mês ou o dia que tem menos fluxo na loja. Hoje é importantíssimo para o cliente... saber que ele pode economizar, por exemplo, em tempo de gente, tempo de vendedor, tempo de promotor, oferecendo produtos na hora que tem menos fluxo na loja. Então, a gente consegue antever isso e entregar isso para o cliente. Bom, a gente consegue antecipar a demanda, consegue reposicionar a procura de acordo para aumentar a venda e tal. Então, né, a gente tem conexão com a procura da loja versus a procura com o que o pessoal procura no online, no e-commerce, o tempo de permanência das pessoas, né? A gente consegue ver as hot hours, os melhores dias à distância. São produtos que são low cost, né? Isso para a gente é uma premissa, porque, de novo, como é uma tecnologia nova e o cliente ainda não é super... vamos dizer assim, a gente precisa fazer um esforço grande para mostrar as vantagens, não é uma tecnologia adotada pelo mercado, a gente consegue ganhar experimentação sendo low cost, e aí por isso o SP32. É de fácil instalação, então assim, não precisa de nenhum recurso, a gente sai da empresa baseado numa visita técnica prévia, a gente entrega para ele uma sequência pronta, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando hoje de lojas que tem de 2 a 3 gateways e que cada gateway a gente tem em média 20 sensores. Então, a gente está falando assim, de lojas que podem ter 60 sensores. 60 sensores é o normal, né? Então, e de novo, tem um case nosso, a gente faz para uma loja da Fast Shop. Não sei se todo mundo conhece a Fast Shop, mas a Fast Shop é uma empresa, é uma loja do Shopping Morumbi, por exemplo, que chega a ter 400 equipamentos eletrônicos. Qualquer engenheiro eletrônico sabe que essa rede é hiper suja, né? Então, foi até uma das primeiras conversas que eu tive com o Albert, assim, como fazer um sistema que usa ESP-NAL, que usa microprocessadores rodando a 240 MHz, que usa protocolo sem fio e que rádio, né? E como que a gente passa por esse tipo de interferência, né? E a gente percebeu que uma das coisas, dos problemas que ajudou muito a gente, até anotei aqui, uma coisa que eu não sei se todo mundo que participou dos projetos com SP32, mas assim, é uma coisa que é fundamental para a gente, fundamental porque no fundo é custo. O SP ele tem um hot dog embarcado, né? Então, qual que é a grande vantagem disso?
O watchdog, ele fica lá, ele é uma estrutura à parte do chip que fica monitorando ali o estado da nossa aplicação. Qualquer problema, qualquer minuto, qualquer segundo, qualquer milissegundo que eu não mande uma informação falando para ele tá tudo ok, ele mesmo rebuta via hardware o USP. Cara, vocês podem não acreditar, mas isso foi uma das coisas mais importantes que a gente viu comparando todos os microprocessadores. O fato da gente não ter que implementar um watchdog via hardware deixou nossa plataforma e nossos sensores extremamente estáveis. A gente percebeu que para redes muito sujas, que trazem ruído para o nosso sensor, qualquer variação na tensão ali dos 5 volts, ele travava. E aí, para a gente, é um custo muito grande ter que mandar um técnico ou ter que fazer um acesso remoto para tentar destravar e tentar fazer um monitoramento e ver por que aquele sensor travou. Então, a gente conseguiu uma autonomia incrível com esse watchdog. Aí, eu acho que pode ser uma dica aí para vocês, um uso em campo disso, real. Porque, assim, lógico, né? Sempre quando a gente testa no nosso ambiente, no nosso laboratório lá, cara, a gente nunca teve nenhum problema de subtensão na rede. E aí, mesmo indo com fontes filtradas e com fontes que entregam, teoricamente, os 5 volts, imagina 9 horas da manhã o cara indo ligar a loja, a hora que ele liga 50 TVs ao mesmo tempo. Né? Ele bate o disjuntor lá, e aí a hora que sobe 40 computadores, sobe 50 TVs. Então, realmente, isso foi apesar do mercado de tecnologia ali, da Fast Shop, de computador e de TV, estarem muito abertos à implantação dessa tecnologia de captação de dados, também trouxe, por outro lado, um problema eletrônico elétrico grande para a gente. A gente tem um outro cliente que aí é outra ponta. A gente instala um gateway com 3 ou 4 sensores chama Mercê do Bairro. São pequenos mercados que é quase como se a Mercê do Bairro transformasse pequenos mercados em franquia e desse todo o apoio em negócio para um mercado que é pequeno e que tem uma performance média. O cara traz uma oportunidade daquele negócio pequeno, com algumas técnicas de compra, de negociação, poder transformar num negócio melhor e aumentar a performance. E o nosso Granometrics ajuda eles a parametrizar, falar, legal, a gente conseguiu aumentar a venda, a gente melhorou, a gente pintou a loja, a gente melhorou a disposição dos produtos, a gente criou uma nova oferta de produtos, mas a gente também quer entender quantas pessoas a mais entraram na loja, quantas pessoas mais passaram pelo corredor de limpeza, quantas pessoas estão indo até o fundo da loja para ver a parte de pães, que agora tem mais produtos de pães. Então, nesse lado é o contrário, assim, a rede era tão ruim que cara, normalmente o eletricista vai, ele mexe lá na hora, ele inverte a fase, ele liga o terra cara, é impressionante, assim, é impressionante, é quase um Mad Max. Então isso também forçou a gente a colocar alguns capacitores, algumas coisas ali para proteger a nossa rede. E esse aqui é meu filho, que também mexe com Legos e está aqui comigo. Então é isso. Assim, desculpa, eu tô sem o relógio aqui. Eu vou dar uma olhada no tempo. São 8 horas já. Vou passar rapidinho. Isso aqui é um case que a gente fez até com a Intel. Foi um dos primeiros Grano que a gente fez. E a gente realmente conseguiu entender, por exemplo, os números em vermelho ali. Eram notebooks que tinham um ticket médio de 4 a 5 mil reais, notebooks gamers. E tinha uma miopia do gerente da loja em falar, cara, computador gamer não vende, porque o nosso vendedor não sabe vender, ele não sabe exatamente quais são os features. Ô, Luca, dá um tempinho, vai para lá, deixa o papai terminar, por favor. Desculpa aí, gente. E na verdade, o gerente ele tinha uma miopia que ele achava que ele não podia vender o notebook por causa do custo e da região do supermercado. E a gente mediu isso durante 6 meses e mostrou que a maior procura da mesa era o notebook gamer. Claro, é o notebook que todo mundo quer ver, é o notebook que tem a placa de vídeo legal.
a gente falou, pô, com esse dado, será que a gente não conseguiria melhorar o treinamento do cara de vendas, aumentar a quantidade de produtos gamer na loja, na mesa? Bom, com 2 ou 3 insights que a gente gerou para eles, a gente... Opa, acho que não sei se parou aqui, não sei se... Então, e a gente conseguiu gerar esse insight, e aí eles conseguiram aumentar 30% em venda de notebook gamer, só entendendo a procura deles. Então, cara, do nosso lado, assim, o SP32 foi um salvador da pátria, ele realmente tem um baixo custo, uma performance incrível, super estabilidade, né? E uma das coisas também que para a gente foi muito difícil é que a gente precisou criar uma infra nossa, né? A gente nunca no varejo pode depender de uma infra de um cliente. No passado, a gente sempre achou que a gente poderia entrar lá e usar o Wi-Fi do cara, a gente usa a internet do cara, e os processos da loja são sempre diferentes, mudam a cada, eu diria que cada 2, 3 dias mudam. Então, a gente realmente precisou criar uma infraestrutura 100% nossa, que a gente pudesse ter o controle e que hoje está chegando num platô de... Claro, a gente tem muitas coisas para melhorar, mas está chegando num platô de funcionalidade e de estabilidade, né? Cara, acho que é isso, assim, é uma das coisas também que a gente é muito importante para a gente no Hub, nesse gateway, é também ter uma volta, né? A gente falou de muitas tecnologias que são one-way, né? Então, assim, o sensor manda para o gateway, do gateway vai para a plataforma e o dado morre lá. Como a gente é uma plataforma que a gente precisa ter upgrades de software constantes, era muito importante que a gente também tivesse uma maneira de fazer um controle do software dos sensores e dos gateways através da central, né? Então, através do 4G, a gente consegue fazer um upgrade do software. De hardware ainda, a gente, cara, ainda por enquanto é muito arriscado, então a gente quase não faz, mas no futuro sim a gente quer poder controlar o hardware remotamente. Assim como é uma plataforma mobile, né, um sistema operacional, acho que também não tem outra maneira Então, e isso para a gente também, o 4G foi importante para a gente poder ter essa banda e poder ter essa mão dupla e de acesso e atualização de software. Cara, muito legal, assim, vi que os projetos de vocês também algumas coisas estão em linha, anotei várias coisas que a gente poderia também, que eu gostei dos projetos de vocês, que deu luz, assim, eu acho, no fundo, 2 horas acaba sendo curto, né? Parece que vai dar para falar bastante, mas é pouco, cara. Acho que é isso, cara. Eu tô bem feliz aí. Né, a gente acabou gastando esse tempo, mas acho que foi super rico, né? Acho que é isso, cara. Maravilha. Eu acho que o que você falou, era que é uma ideia que eu tenho trabalhado bastante nas minhas aulas, né? Internet das coisas para quê, né? Internet das coisas para gerar valor, né? Gerar valor, seja para o negócio do cara, seja para uma cidade, né? Por exemplo, eu postei aqui no grupo do Renacidade. Imagina se essas informações chegam numa gestão compartilhada, numa gestão participativa de uma cidade. A diferença, porque hoje você não sabe, o bem público né, ele está jogado, ninguém sabe exatamente como é que se usa, né? Então, assim, você ter esse tipo de informação, né? E com o custo que a gente consiga viabilizar isso no Brasil, né? Então, assim, não adianta a gente querer usar um negócio super caro, né? Então, assim, claro, a gente pode ter um 5G, a gente pode combinar o 5G com um ESP, né, funcionando de gateway, e depois ter mais vários quilômetros, né? E a gente cria uma malha de informação para trazer valor para as pessoas, né, cara, para as cidades, para os negócios, né, para o campo, né? Eu acho que esse papel acadêmico, eu acho incrível, que é o que empurra, né? Que é o que empurra o desenvolvimento. Eu acho que é o que traz, é o que força o mercado a adotar coisas novas, porque o mercado também, vocês do mercado de telecomunicação, vocês aí na Anatel devem saber, mas, cara, eu tinha um dado que eu não tinha ideia, tipo, mais de 80% da rede instalada de telemetria é 3G. As maquininhas, o Cielo e
e afins são 3G, e os caras estão felizes da vida fazendo não sei quantas mil transações por segundo, entendeu? E é uma das coisas que eu discutia muito com o pessoal da Intel, né? 5G, né, é muito legal, mas é o 5G para quê, né? É que nem você falou, né? Qual é o valor do 5G se o 4G já entrega filme de YouTube, se o 4G já entrega WhatsApp, Facebook, Instagram, vídeo online, live, né? Então, assim, o 5G, qual é o valor dele? Eu sei que, eu tô falando aqui, estou ensinando o padre a rezar, mas eu sei que o 5G tem uma abordagem específica que é malha, né? Atingir malha, velocidade gigantesca, telemetria com baixa latência. Mas mesmo assim, né? Hoje eu pensando do lado de negócio, eu preciso trabalhar numa infraestrutura real, né? Preciso trabalhar, né? Outro dia eu estava num debate sobre 5G e a pergunta que veio foi exatamente essa: 5G para quê, né? E o 5G ele tem a tecnologia permite os modelos diferentes, sabe? E aí isso pode ser um diferencial na popularização dessas tecnologias. Eu acho que tem uma ideia de infraestrutura compartilhada, tem umas ideias de colaboração, sabe? De você já desenvolver no ecossistema, DevOps, né? De você. Então, assim, o 5G ele tem uns modelos, a tecnologia permite uns modelos diferentes. E eu acho que isso é uma grande sacada. É como se tivesse chegando mais da economia criativa e mais da economia de compartilhamento na infraestrutura de comunicação, sabe? Isso está acontecendo com o 5G. Então, assim, embora a tecnologia do 4G já entrega bit, já tem taxa, os modelos ainda são outros, né? E aí eu acho que a mudança de modelo é que é o grande chave do 5G, na minha visão. Alberto, eu achei incrível o que você falou da Nova Gênesis, eu não conhecia, cara, eu queria até conhecer mais. Eu achei incrível que você falou que os protocolos são baseados em serviço, porque tem tudo a ver com o que você falou, né? Se a economia é baseada em serviço, a gente não pode ter hardware, primeiro, usando protocolos dos anos 70, segundo, a gente não pode ter hardwares imutáveis, né? E eu não sei também se vocês sabiam, mas uma parte dos... Cara, desculpa se vocês souberem, tá? Assim, eu tô meio... A gente está na parte do negócio, a gente está lá na frente, assim, talvez o mundo acadêmico, vocês estão muito mais na frente do que a gente em termos de tecnologia. Mas eu fiquei super espantado quando um engenheiro da Intel falou para a gente que o chip 5G embarcado porque a Intel, ela investe bastante, né? E eles estão fazendo agora 5G embarcado em alguns tipos de processador, principalmente eles estão tentando entrar em ambiente mobile. Ele falou que o 5G é um FPGA. Então, assim, a tecnologia de 5G embarcada, ela é via software, né? Ela é um FPGA que, assim, fez update no software, aquilo pode ter um novo protocolo dentro do chip, né? Então, não sei se vocês sabiam, mas eu achei isso incrível. Eu falei, pô, faz todo sentido. E aí, a hora que você falou a hora que todo mundo falou do Nova Gênesis, eu falei, porra, é isso, cara, é um protocolo mais inteligente. Né? A Nova Gênesis, ela permite fazer... que nós não vamos ter tempo de discutir tudo que nós estamos levantando aqui, mas eu proponho até que a gente faça uma outra edição desse evento. E nós temos outros trabalhos interessantíssimos no laboratório que a gente poderia apresentar, talvez um por vez, porque 2 fica muito, a gente perde o tempo de debate, mas a gente poderia fazer mais coisas sim. Mas a Nova Gênesis, ela cria a possibilidade de uma loja de protocolos para a internet. Assim como você tem uma loja do Google, que você vai lá e baixa o aplicativo que você quer, a Nova Gênesis cria a possibilidade de protocolos como serviços, e você tem uma loja que você baixa os protocolos que você quer usar, sabe? Isso que a Nova Gênesis permite fazer. O marketplace de protocolos que aí cada protocolo pode fazer sentido para um tipo de negócio. Né? Exato. É um ecossistema, é uma meta-arquitetura para você criar várias arquiteturas dentro, todas orientadas como um serviço, né? E a interface comum para isso, né? E como eu disse, a gente está em vias de tornar isso open source, né? É uma ideia que outro dia eu medi, a Nova Gênesis tem 150 mil linhas de código, cara, em todos os projetos que já foram feitos. Então é muita coisa em 10 anos, cara, é um projeto gigante. A gente deve abrir isso para construir junto, sabe? Não é um produto, né? Como eu disse, é uma prova de conceito. Mas o Eric, eu acho que sim, fantástico, cara, a nossa troca nesse sentido de tirar valor, sabe, da tecnologia para transformar, né?
E a parte técnica mesmo também, porque o SP é um viabilizador, né? E as coisas que vocês aprenderem, que nós aprendemos aqui, por exemplo, uma coisa que o Epper, né, o Diego e o Rodrigo falaram, mas acho que eles não deram exatamente a pitada, que é o seguinte: como é que você faz para rodar 2 pilhas ao mesmo tempo, né? Porque isso é complicado demais, sabe? Você está falando de SPNAL de um lado, do outro lado você está falando Modbus, do outro lado você está falando Wi-Fi, sabe? E você tem que fazer tudo isso funcionar de forma que as mensagens chegam. A Nova Gênesis ainda não tem um TCP, né? Isso é uma lacuna do projeto. Não tem um TCP, então você não pode perder nada. Então, desafios, assim, essas teses são desafios tecnológicos enormes, né? E eu acho desculpa interromper, não, só uma coisa também legal que foi uma coisa que a gente descobriu, a gente conseguiu ter resultados muito melhores, acredite se quiser, no SPNAL, aí é para vocês que usaram, acho que pode ser uma informação legal. Na verdade, a gente não cria uma conexão permanente. A gente, toda vez que um sensor envia um nome, ele abre uma nova conexão. Então, a gente percebeu que quando ele gera uma nova conexão, eu não preciso saber se ele está plugado, não preciso saber se ele está grudado, não preciso saber se aquela conexão está ativa. Eu gero uma conexão, mando o dado e termino. E assim, isso pode ser feito em milissegundos. Assim, a gente acha que isso demora muito tempo, mas é uma conexão muito, muito rápida. Você falou uma conexão de camada 2, né? No SPNAL, né? Isso. Uma coisa porque que eu acho você tem uma latência, né, para mandar header, para Wi-Fi, para autenticar, né? Então, o SPNAL ele tem lá o MAC address do server, né? E aí ele manda o burst de informação e também não tem limite quase que não tem o limite de buffer ali, né, de dados. Mas legal. Uma coisa que eu achei sensacional é essa questão da comunicação tolerante à perda de conectividade, né? Que vocês fizeram um buffer que não perde dados. Então, isso também é uma coisa complicada, né? Que se você perder dado, é complicado. Então, achei super bacana que você tem um lugar que você guarda, então quando volta a conexão você manda. Então, assim, é um negócio super bacana de fazer, né? De implementar embora seja apertado ali, né? O Diego mostrou números, eu não tinha visto esses números ainda, Diego, de quanto que sobrou de memória. Eu fiquei impressionado porque com um equipamento barato desses, a Nova Gênesis não gasta tanto assim, e ela tem várias coisas novas. Então, fiquei animado com esse resultado que você mostrou, porque você conseguir embarcar, né, algo que tem mais funcionalidades que o IP e ainda assim sobrar memória, quer dizer, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo com a Nova Gênesis, porque ela tem muito mais coisa, né, no mesmo lugar. Então, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Então, você ter memória ainda sobrando, cara, dá um ânimo, porque você pode colocar algumas coisas que o IPGS não está fazendo. Ele está fazendo, mas ele poderia ser expandido até, sabe? Trazer mais função para dentro do SP, né? Gente, acho que está chegando o horário. Eu queria propor que a gente fizesse um novo encontro. Se vocês concordarem, a gente marca um outro dia para continuar. E sei lá, daqui dá um tempo aí para respirar, né? Mas eu queria ver, o Ivan quer falar ali, eu queria só antes de passar a palavra, Ivan, nós temos trabalhos em economia das coisas, com micropagamentos usando IOTA no grupo, né? Nós temos cadeia de produção de alimentos usando IoT, blockchain e inteligência artificial. Nós temos vários outros trabalhos, né, de 5G com satélite, IoT. Então, assim, a gente podia estender essa troca aqui, chamar outras pessoas também. E aí fica já o convite para o Eric vou pedir para todo mundo ajudar a organizar aí mais uma edição. Porque assim, a minha ideia aqui, Eric e Ivan, né, o pessoal do Renacidade que está aí também, e outros, né? Ao invés da gente ficar apresentando para nós no laboratório fechado, que eu acho um absurdo, né? Você ficar entre nós trocando figurinha. Abrir, sabe? E fazer junto, porque aí a gente troca, né? A gente tem troca. Né? Ivan, vai lá. Bom, primeiro, parabenizar a todos pela apresentação. Foi realmente magnífica. A gente fica ouvindo, comendo pelas beiradas, e hoje tivemos a oportunidade não só de ver o lado técnico, que foi muito bem apresentado, como a visão do Eric, que também é a minha, da customização de mercado, como aplicativos tecnológicos se customizam com maior facilidade ou não ao mercado. Mas o meu pedido de palavra vem de encontro, praticamente foi
foi sintonia entre o Alberto e eu, a convivência extensa e intensa dos últimos meses ou anos. Eu queria propor um papo inovação, uma sequência de papos, porque não só o Inatel, o Lab, o SCI Lab, tem assuntos magníficos como esse, como todo o Inatel e a própria cidade tem ideias magníficas e inovativas. Então, ao invés de mais um papo, eu ia propor a criação de uma série, como temos a série Papo Urbano, temos a série Papo Sem Crise, Papo Demais, Papo dos Contadores para doação às ONGs. Vamos criar a série Papo Inovação, ou qualquer coisa assim, Alberto, fica o nome a proposição do nome por sua conta. Beleza. Parabenizar o Brentan, que pela primeira vez usou a sigla Renacidade. Esse papo é histórico, porque depois de 20 meses, a sigla que vinha escondida, ela se impôs pela mensagem. Então, acho que o Alberto e o Nogueira ganhamos aí. Nós não fizemos propaganda da nossa sigla, SCI. Ela apareceu naturalmente. Obrigado, parabéns, Eric. Um prazer imenso conhecê-lo e sentir, na parte técnica eu fico capengando, mas na aplicação, na customização para o mercado, senti muita sintonia também. Parabéns e obrigado. Beleza, obrigado pelas palavras, Ivan. Sensacional. Então, assim, o Renacidade é um movimento, né, um coletivo que visa aproveitar, né, a tecnologia, metodologias, de forma integrada, né, para transformar realidades. E aqui a gente tem exemplos de tecnologias e de customização, né, que o Ivan acabou de mencionar, que podem ser extremamente úteis para mudar a realidade das nossas cidades, né? E a Renacidade é o renascimento das cidades através da abundância tecnológica, das leis sistêmicas, da ética e de uma série de valores que a gente acredita. Então, fica aí o convite. A parceria, o ICT Lab é um laboratório de Inatel, né, pesquisa científica, que eu sou coordenador. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é discutindo pesquisa aplicada e como gerar inovação juntos, né? Em resumo, seria isso, né? Mas o nosso tempo está dando, né? Eu acho que nós já vamos ter um outro evento aqui às 8h30, né? O Brentan vai ser o host do evento. Então, acho que a gente precisa encerrar aqui para não atrapalhar o outro evento. Mas eu vou pensar, assim, Ivan, na ideia de criar um papo que seja integrador, né? Do mercado com a academia, né? Com a ciência e com as pessoas interessadas em mudar a realidade, né? Então, assim, a gente teria várias hélices, né? Várias pás da hélice, eu sempre troco, várias pás dessa hélice para impulsionar essas mudanças, né? Eu acho que é sensacional. Eric, você quer dizer alguma palavra final para encerrar? Cara, eu queria agradecer, podem contar comigo, eu acho que podemos fazer outras versões, só me acionar, a gente marca o dia e vamos embora, porque 2 horas e pouco foi pouco. Obrigado aí, gente. Obrigado aí mesmo. Parabéns aí para todo mundo. Agradeço a todos, então, pela presença. Agradeço a todos que apresentaram, né? Sensacional ver, assim, vários vieses se juntarem, né? Também aí ao suporte do Renacidade pelo Zoom, né? E pelas participações. Então, fica aí a ideia da gente continuar isso em outros momentos, né? E vamos encerrar, então. Vou desligar aqui, Brentan, para aí a gente liberar para você iniciar de novo, né? Pessoal, okay, então um abraço, boa noite para todo mundo. Obrigado aí pela presença. Até o próximo aí. Valeu. Tchau, valeu. Tchau. Abraço, pessoal. Tchau. Valeu.